Neste vídeo quero conversar um pouco com vocês sobre a minha rotina de estudo, até passar para delegado passar na verdade para a prova objetiva, para delegado com 6 meses de estudo. E queria falar sobre a minha rotina, o que eu fazia, como eu conciliava o trabalho, o estudo e tudo mais, né, com realmente a preparação para concursos públicos, e eu quero com isso te ajudar a tomar boas decisões nos próximos passos aí que você deve tomar para a sua aprovação, na sua preparação aí. Eu vou pedir inicialmente, antes disso, que você já deixe o like aqui, deixe um comentário para qual concurso você está estudando. Você estuda para carreiras policiais, estuda para delegado, ou estuda para outro concurso? Deixa aqui, eu quero saber mais um pouco de você, tudo bem? Legal, pessoal, olha só, eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar, eu fui aprovado com 25 anos de idade, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, tenho 42 anos de idade, em 2022, mas eu comecei a estudar ainda na faculdade. O que aconteceu no início foi que eu não tinha uma cabeça de... ainda não tinha uma cabeça de organização, de querer estudar, eu ainda não achava isso importante. Estava tocando a vida, né? Dava aulas de inglês na época, em uma escola de inglês, claro, né? E vinha trabalhando, fazendo as minhas coisas, fazendo a minha faculdade, levando ali mais ou menos e tal. Não era um bom aluno, também não era um dos piores, né? Estudava ali em véspera de prova. E aí, quando eu tomei a decisão de estudar, foi até uma situação interessante, foi uma vez que o professor me pegou colando numa prova de direito tributário, e aí me pagou aqui em Brasília a gente fala, pagou um sapo, né? Deu um esporro e, enfim, ele meio que abriu os meus olhos ali, olha, falou, olha, aqui tem quantas pessoas nessa sala aqui? A maioria vai fazer a faculdade de Direito e depois vai trabalhar fazendo outra coisa, né? Então, você não está levando isso a sério, então isso é um problema seu, a vida é sua e tal. E aquilo falou, pô, é mesmo, cara, já estou ali com 20 e poucos anos, eu estava ali talvez com 23 para 24 anos, não tem muito sentido. E aí eu comecei a pensar em estudar para concursos e comecei a ver algumas coisas, etc. Ainda trabalhava, ainda dava aula e etc. Então, eu comecei a pensar em como isso poderia ser organizado na minha vida. E comecei efetivamente a estudar algum tempo depois. Quando saiu a notícia de que teria prova para delegado federal e para delegado do Distrito Federal, que efetivamente a prova objetiva foi em 2004, né? Então, eu comecei a me organizar e pensar como eu poderia conciliar os estudos. Então, a primeira coisa, a primeira decisão que eu tomei foi de efetivamente estudar. Antes de querer calcular muito ou criar uma logística muito grande do estudo, eu falei, bom, eu tenho que começar. Nem que seja meia hora por dia, nem uma hora por dia. Então, eu comecei. O que eu fazia? Eu fazia a faculdade pela manhã, geralmente dava aulas à tarde e eu tinha noite livre. Geralmente era assim. Então, eu comecei a usar essa noite livre para começar a estudar, mas tive muita dificuldade no início. Eu lembro que uma certa vez voltei do meu local de estudo, que era uma biblioteca pública onde eu estudava no Distrito Federal, em Taguatinga, né, uma cidade satélite do Distrito Federal. Eu lembro exatamente assim de voltar e falar, cara, isso não é para mim, é muita coisa, eu não vou conseguir vencer. Só que eu voltei no dia seguinte. Essa foi uma decisão muito importante, porque ali eu caminhando, voltando ali, falando, cara, não tem sentido, é muita coisa, eu não vou conseguir, não estou acostumado a estudar. Mas eu decidi voltar. E decidi voltar no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Então a primeira coisa que eu falo para vocês é que comece a estudar. E eu sempre digo isso, né? Estudar é sempre melhor do que não estudar. Às vezes você está esperando uma técnica, alguma coisa mágica, uma organização, alguma coisa, tudo bem, isso vai ser importante, mas no seu caminhar. Não espere que isso venha antes, porque estudar, você aprende estudando. Né? Então, enquanto eu fui estudando, fui aprendendo, fui pegando técnicas com pessoas que já estavam passando, fui estudando outros caras que já estavam passando, fui pegando dicas com professores, etc., na medida que eu ia evoluindo. Então, uma coisa muito importante é que eu comecei e fui me preocupar em melhorar a estratégia já estudando. Então, isso faz com que você crie que eu acho é o primeiro alicerce, que é a constância e o hábito de estudar. Uma outra coisa muito importante em relação ao meu início de preparação é que eu fiz um curso básico, né? Eu já queria estudar para delegado,
Então, para começar a ter um contato já com a matéria, para criar uma base, pelo menos relembrar os pontos mais importantes, na época eu fiz um curso presencial. Para mim foi muito importante fazer um curso presencial, hoje é mais difícil, assim, não há tantos cursos presenciais, mas para mim foi muito importante que me forçava a ir à aula, eu paguei, então isso me forçava a ir à aula. Então, ter feito um curso logo no início, né, me deu uma clareza. Então, por isso que é muito importante no início, né, principalmente no início da preparação, que você tenha alguma orientação, que você tenha alguma obrigação num curso, alguma coisa assim. Isso vai fazer com que você já tenha uma clareza maior do que é mais importante. Geralmente, os professores vão organizar as aulas nesse sentido, né? Então, para mim foi muito importante fazer um curso logo no início. Então, logo nas primeiras semanas eu percebi que estava muito difícil, então me matriculei num curso presencial. Isso me forçava a ir à aula à noite no curso presencial. E aí eu ainda dava aulas de inglês, reduzia minha carga horária, eu morava com os meus pais, então isso foi possível. E aí comecei a usar parte do meu tempo que eu trabalhava para estudar aquilo, basicamente aquilo que já era estudado no curso. Então foi assim o início, os primeiros, talvez, primeiro mês, primeiros 2 meses. E aí, esse curso foi um curso rápido, talvez de 2 meses. E aí era mais um curso assim que tinha antigamente, que eles faziam um curso tipo de revisão geral e tal, e foi muito bom para mim, né? E eu não estava pensando em estudar para a OAB. E aí eu comecei, depois desse curso, e depois de ter me comprometido a estudar, pelo menos não era muito que eu estava estudando no início, 1h30, 2 horas por dia, além do curso, não era muita coisa. Mas isso fez com que eu fosse aumentando a minha resistência. Até a cada semana eu ia aumentando o tempo de estudo, mais ou menos, por exemplo, 15 minutos. Então, a cada semana eu aumentava 15 minutos. Então, eu estava estudando 2 horas, passei para 2h15, 2h30, 2h45, 3 horas, e foi aumentando semana por semana, porque eu fiz um cálculo mental de que seria tipo uma maratona, né? Que você tem que treinar de forma progressiva. E realmente deu muito certo para mim. Então, esse foi um elemento muito importante também de aumentar progressivamente o meu tempo de estudo. Uma outra coisa que eu fiz foi, eu conversei com alguns professores, eu ia para a faculdade, porque a presença era obrigatória, eu conversei com alguns professores e algumas matérias que eu percebia que eu podia estudar, e a maioria na faculdade eu conseguia fazer isso, que eu podia simplesmente estudar de véspera, né? Eu falava com o professor, e fui sincero com os professores: olha, professor, estou estudando para o concurso de delegado, a prova está para sair, o edital está para sair, e eu queria saber se eu posso assinar e ir para a biblioteca. E alguns professores disseram sim, outros disseram que ia me dar falta. Os que disseram que ia me dar falta, eu fiquei na aula. Os que disseram, não, tudo bem, a vida é sua, assina a chamada e desce para a biblioteca. Qualquer coisa, se tiver um trabalho, alguma coisa, fala com um colega. Então, eu ia para a faculdade, assinava a chamada, descia para a biblioteca e ia estudar. Ia fazer questões, ia fazer simulados, ia fazer o estudo que eu tinha que fazer. E aí, na minha faculdade era assim, a gente sempre tinha, na manhã, 2 disciplinas. Então, geralmente, era 1h30 de uma disciplina, 1h30 de outra disciplina, salvo engano, alguma coisa assim. Então, por exemplo, se um desses professores me autorizasse a fazer isso, já tinha 1h30 de estudo ali no meu dia. Então, uma coisa que eu fiz é negociar. Quando a gente tem dívida, a primeira dica que dão é negocie, né? Então, eu negociava com os professores, era sincero, falava a verdade. Alguns professores disseram sim, outros falaram que iam me dar falta, e os que me disseram sim, excelente, me ajudaram bastante. E a gente sempre pode, enfim, são, por exemplo, direito internacional privado, direito internacional público. Foi um professor que me deixou, falou, não, tranquilo, vai lá e tal. Não era uma matéria muito relevante e não era uma matéria que estaria no meu concurso. Então, para mim, foi muito bom ter feito isso. Então, eu fui ali achando maneiras, né, de me ajustar. E no final de semana também, geralmente estudava no sábado, estudava no domingo. E quando eu ganhei, a gente tem uma coisa muito interessante que o hábito faz, né? Depois que eu ganhei a resistência, eu meio que viciei em estudar. Então, estudar, depois de algum tempo, fez parte da minha rotina, né? Passou a fazer parte da minha rotina. E isso é muito legal, porque o grande problema de estudar é você tomar a decisão de estudar todos os dias, porque todo dia você pega assim, cara, tem que estudar. E isso vai acontecer no início, mas se você permanecer tomando essa decisão de estudar, pelo menos ali por um mês, depois do primeiro mês as coisas deslancham. Ou você vai. O que acontece na prática, né? É que você para de tomar essa decisão, porque o hábito toma a decisão. Por exemplo, eu não tomo decisão de escovar os dentes. Por quê? Porque isso já é um hábito desde criança. Eu pego, fico lá pelo menos 2 minutos escovando os dentes.
não é isso? Então, o que o hábito faz, né, o que a rotina faz, é tomar a decisão inconsciente, ou seja, a decisão se torna automática. Eu caminho todos os dias. Eu não tomo mais a decisão se eu vou caminhar ou não. Simplesmente coloco o tênis e saio caminhando, ouvindo o meu audiobook, ouvindo as notícias, fazendo alguma coisa com o meu celular, mas isso já está automático para mim. E quando eu não consigo fazer isso, eu sinto muita falta. Então, se você permanecer tomando aquela decisão difícil de sentar e estudar e etc., você tenho certeza que você, depois de um mês, mais ou menos, você já adquiriu o hábito e você vai sentir, depois de um mês, você vai sentir falta realmente de estudar. E aí, na medida que eu fui caminhando, eu fui percebendo a necessidade, aí sim, gente, caminhando, estudando, eu fui percebendo a necessidade de resolver alguns problemas na minha formação. Tinha muito problema com a língua, com o português, escrevia muito mal, então fui fazer um treinamento específico disso, não porque português não caía na prova de delegado do DF, mas eu precisava escrever melhor. Então, fui fazer um curso com uma professora de redação para ela corrigir o meu português, para me dar orientação, fui estudar gramática para fins de escrever melhor, né, com a finalidade de escrever melhor, porque eu ia passar por uma prova discursiva enfim, como eu nunca fui um aluno muito estudioso, apesar de sempre gostar de ler, eu precisava escrever melhor, então fui trabalhando essa minha dificuldade. Uma outra coisa que aconteceu é que eu descobri nessa época que era possível você estudar, ter uma base teórica mínima ali, estudando por um material objetivo, e complementar aquilo através de questões. Então, o que eu fazia? Eu sempre, quando eu ia estudar um assunto, eu estudava ali o mínimo que era necessário para eu entender a ideia geral daquilo, né? Então, por exemplo, controle de constitucionalidade. Então, pegava ali um material objetivo, direcionado, uma aula, ou antigamente, nessa época, a gente não falava em PDF muito, né? Eram as apostilas. Pegava uma apostila e pegava o básico daquilo e depois eu malhava questões, porque era uma forma de eu descobrir o que era mais importante sem ter que ler muito tempo. Então, o que eu vejo muito hoje é aluno batendo material de capa a capa, pegando essas assinaturas, assistindo todas as aulas, e isso acaba sendo vamos dizer, um atraso para os seus estudos. Existem caminhos e você pode usar, você pode achar esses caminhos, esse caminho através principalmente do estudo de questões. Então foi uma coisa que eu fiz bastante, que era, por exemplo, eu pegava lá, teoria do crime. Então, aí o tema era, sei lá, concurso de pessoas. Eu pegava um material objetivo no manual ou uma aula, entendia ali as informações principais, a estrutura do concurso de pessoas, depois malhava em questões, tá? Então foi uma coisa que eu fiz bastante. E chegando próximo da prova, então estava estudando ali, não estudava assim, você vai falar, eu estudava 8 horas por dia. Não, eu estava estudando ali 4 horas por dia, legal ali, bem, depois de uns 2 ou 3 meses, estava estudando umas 4 horas por dia, e comecei a aumentar isso logo que saiu o edital. Quando saiu o edital, eu comecei, primeira coisa, eu saí do trabalho, né, que eu senti que eu estava bem, que eu estava estudando, que eu estava firme, e falei, ó, galera, vou dar um tempo aqui, vou segurar, enfim, tinha guardado uma graninha ali, morava com os meus pais, então dava para eu me manter. E não tinha mulher, não tinha filho, não tinha papagaio, não tinha nada disso. Então fui pedir licença, não licença assim, né? Pedi um tempo lá para o pessoal, porque eu ganhava por hora, não era nem contratado, não tinha nem carteira assinada, nada. Eu ganhava por aula. Então você fala, galera, eu não vou marcar mais aula aí nos próximos 2, 3 meses, porque eu vou ter a prova do concurso. E assim fui malhando, né? Fazendo muitas questões, cobrindo o básico ali com a teoria. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu já tinha uma ideia de que eu podia mapear as provas através de questões. Eu fiz isso muito, eu já tinha essa cabeça assim de falar, cara, isso aqui eu não preciso me aprofundar tanto, isso aqui eu preciso ler muito a letra da lei, isso aqui eu não preciso ler tanto a letra da lei, isso aqui eu preciso fazer isso. Então, eu fui meio que tendo essas sacadas assim durante os estudos. Por isso que é muito importante que você tenha essas sacadas durante os estudos. As pessoas às vezes querem começar a estudar já, tipo, olha, eu quero estudar no máximo da performance. Isso não vai acontecer. Há dias melhores, há dias piores, etc. Quando eu fui para a minha prova objetiva, né, quando eu fui fazer a prova objetiva, eu não me sentia preparado, eu nem achei que fosse passar. Então, essa sensação de que você, eu vou fazer a prova quando eu me sentir preparado, isso é uma ilusão, tá? Na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, você vai fazer a prova não se sentindo preparado. E aí eu não me sentia preparado, nem achei que eu fosse passar.
né? Assim, eu sentia que eu estava bem, porque quando me perguntava alguma coisa, tudo que me perguntava, eu meio que já tinha estudado aquilo, talvez respondia ou não com mais segurança ou com menos segurança, mas o fato é que quando eu fui fazer a prova, eu fui meio assim, desapegado de passar. E aí eu tirei esse peso psicológico. Falei, é minha primeira prova, a prova de delegado do Distrito Federal, então, assim, eu não tenho essa obrigação de passar. E eu acho que isso, de ter tirado esse peso psicológico, me ajudou muito, porque eu estava muito tranquilo na hora da prova. E fui fazendo a prova e fui sentindo que a prova, poxa, estava legal de fazer, assim, que eu estava seguro nas questões, sabia a maioria das questões, e me saí sentindo muito bem da prova, com uma sensação de que havia feito um bom trabalho. Mas só que quando eu saí, caminhando para a parada de ônibus, conversando com pessoas que haviam feito a prova também, o comentário, essa prova foi muito fácil, essa prova aí não sei o quê. Eu falei, pô, fui bem porque foi muito fácil. Fácil nada, né? O povo fala demais. E eu fiquei assim, eu saí muito bem da prova, depois eu fiquei assim, meio cabisbaixo, assim, falei, puxa vida, eu achei que tivesse ido bem, mas a prova foi fácil para todo mundo. E a verdade é que, inclusive esse cara que falou que a prova, um conhecido meu, esse cara falou que a prova estava muito fácil, sequer atingiu a pontuação mínima. Então as pessoas falam demais. E aí, eu acabei sendo aprovado na prova objetiva, e foi interessante o seguinte, eu fiz 82% da prova, né? E eu acho, salvo engano, que a média, o corte foi 75%. Aí eu lembro que, antes de sair o resultado, eu sonhei com a minha nota. Interessante, eu já tinha feito a prova e sonhei com o resultado. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que começar a estudar para a prova discursiva, porque eu sonhei que tinha passado, né? Aí, quando eu cheguei, eu frequentava uma sala de estudos que era dentro de um curso, né? E esse curso, eu nunca tinha sido aluno desse curso, mas eu conhecia os professores, acabei fazendo amizade com várias pessoas, e eles me autorizavam a usar a sala de estudo. E aí eu estava usando a sala de estudo, né, desse curso, e aí encontrei um professor muito conhecido na época, e eu falei para ele, professor, eu tô achando que eu fui bem na prova. Ele, olha, para você passar nessa prova aí, no mínimo 85, 87%. Mito, deixa eu só corrigir uma informação aqui. Já tinha saído o gabarito, né? Eu tinha sonhado com a minha nota, saiu o gabarito e bateu a minha marcação no gabarito com o gabarito que foi publicado, bateu a nota, por isso que eu ganhei esse ânimo de estudar. Falei, cara, isso não pode ser uma coincidência. Eu sonhar com a nota, vi o gabarito. E aí eu cheguei muito animado para estudar. Esse professor, não, você fez 82 pontos, eu tinha feito 82% da prova. Isso é pouco demais. Nessa prova aí você tem que ter feito pelo menos 85, 86% da prova. Aquilo me deixou mal de novo. Aí estava estudando assim, meio sem vontade. Quando saiu o resultado oficial da prova objetiva, eu tinha feito exatamente aquela nota que eu tinha sonhado, né? Então, isso é uma coisa muito importante, você acreditar que você vai conseguir e não ouvir muitas outras pessoas, porque dificilmente alguém vai te falar alguma coisa que seja útil mesmo, sabe? Então, cara, acredita no que você no que você tem que fazer, acredite na sua organização, vá melhorando, pegue dicas, mas não deixe de fazer as coisas, ou de estudar, ou de acreditar, porque as outras pessoas vão te desanimar. E elas vão te desanimar porque o que a gente vê hoje é que as pessoas não querem, a maioria das pessoas não quer o nosso sucesso. Isso é muito triste, mas é a verdade, tá? E aí foi dando certo, passei na objetiva, depois passei na discursiva, eu tenho uma história super legal da prova oral, em outro vídeo eu gravo aqui, foi dando tudo certo, passei no TAF, academia de polícia, e é isso. Agora o resto é história, né? Mas é isso. O que eu digo para vocês comece a estudar. Procurem primeiro a constância no estudo. Comece devagar. Se você acha que consegue estudar 1 hora só por dia, estude 1 hora por dia. Vai adaptando a sua vida. Às vezes você fala assim, Lúcio, eu não consigo, eu trabalho, eu tenho filho, não sei o quê, eu não consigo estudar 4 horas por dia. Tudo bem, cara, começa com meia hora. Lúcio, ninguém passa com meia hora. Não, mas ninguém começa com 8 horas de estudo por dia também, sabe? Você não começa a correr uma maratona correndo 5 quilômetros. Você vai caminhar, depois você vai intercalar caminhada com corrida, vai correr 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, aí até um dia que você consegue correr com qualidade 42, que acho que são 42 quilômetros da maratona, né? Então, assim, pense nisso, o concurso é uma maratona. Então, se você vai progressivamente, se você começar agora e se você mantiver a constância, você já está na frente de muitas pessoas. Eu acredito muito, muito, muito na constância e na força do hábito. Faça isso, faça progressivamente e vá melhorando na medida que você for caminhando.
Lúcio, mas aí eu faço prova e vou mal, eu não vou conseguir passar de primeira. Excelente, aprenda com seus erros, faça o debriefing da prova, entenda por que você está errando, né? Entenda por que você não está passando, corrija os erros, seja sincero consigo mesmo. Será que eu estou estudando da forma correta? Será que eu estou... Isso você faz durante a caminhada e quando você começar a tomar porrada, você vai tomar uma porrada, vai tomar 2 porradas, 3 porradas, vai ganhando resiliência e aí você... Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Se você continuar, se você acreditar, se você se mantiver firme nessa jornada, você vai passar. É matemático, isso é cósmico. Você vai passar. Ah, Lúcio, mas eu já reprovei em 2, 3 provas. Geralmente, quando eu atendo o aluno nas minhas mentorias, o aluno fala assim: já reprovei 2 ou 3 vezes. Quando eu vou analisar, ele não foi, ele não entregou o coração na prova. Ele passou uma vez, caiu, aí sai um outro edital depois de um tempo, aí ele volta a estudar quando sai o edital e fica naquele estudo kamikaze quando sai o edital. Estudo sério, de um ano, firme, ali, progressivo, procurando melhorar, fazendo questões, evoluindo a partir das questões, aprendendo novas estratégias, né? Retroalimentando o material, tendo um cronograma forte de estudo, de revisão, de avanço e de revisão. Isso é muito difícil. E quando a gente encontra isso, o sucesso é garantido. O sucesso é garantido. Pode ser que não venha no momento que você deseja, dentro da sua ansiedade aí de passar. Mas ele virá, eu tenho certeza disso. Não desista, siga caminhando, deixe seu comentário aqui, o que achou desse vídeo, e a gente vai conversando aí, beleza? Não é sonho, é meta. Até a próxima, tchau.